Então, boa noite a todos. A gente vai dar início à sessão. Eu me chamo Bruna Soares, eu sou mestranda do PP de Neurociências, sou orientada, inclusive, pelo professor Rui, que vai estar palestrando hoje. O professor Rui, ele é formado em farmácia pela UFSC e possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em farmacologia, também pela UFSC. Possui pós-doutorado no Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, em Portugal. É professor titular do Departamento de Farmacologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia aqui na UFSC. Também orienta pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências, então, nesses longos anos orientou, eu chuto, pelo menos mais de dezenas de alunos, para não entrar nas centenas, talvez, né, de alunos de mestrado, doutorado, não sei se chegamos no trabalho acadêmico número 100. E agora, mais assim, tem experiência também com doenças neurodegenerativas, vou encaixar aqui também com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, processo de aprendizagem, memória e drogas de abuso. E agora, mais recentemente, né, nesse ano, ele foi apontado como um dos 100 mil principais cientistas do mundo, e trazendo para o âmbito que mais regional, é um dos 30 cientistas mais influentes do nosso estado, né. Então, é uma honra estar assistindo essa palestra hoje, professor, então, quando estiver pronto, pode começar. Obrigado, Bruna, pelas belas palavras, pela apresentação. Muito bom ser apresentado pelo seu aluno, né? A honra é toda minha, agradeço o convite, né, da comissão organizadora, é sempre um prazer poder participar desse evento, parabenizar toda a comissão pela organização, pelo evento, tem sido fantástico. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela. Só me confirmam aí se apareceu bem para vocês. Tá projetando já. Tá legal. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das linhas de pesquisa do laboratório que eu coordeno na UFSC, um laboratório que eu coordeno há aproximadamente 15 anos, quando passei no concurso para professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o LexDom, então o Laboratório Experimental de Doenças Neurodegenerativas. Aqui o meu e-mail de contato e os contatos do laboratório, né, quem se interessar pela linha, pelos trabalhos, né, fica à vontade aí para entrar em contato comigo e com os integrantes aí do LexDom, né, em diferentes redes sociais. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das linhas do laboratório, que é a doença de Parkinson, talvez, né, a linha que deu origem ao laboratório, uma vez que durante o meu doutorado, né, a minha tese foi focada na doença de Parkinson, e muitos alunos, então, né, têm desenvolvido projetos, tanto da neurociências aqui da UFSC, quanto da farmacologia, nesse tema da doença de Parkinson. Bom, a professora Elaine, já na palestra de abertura, né, fez uma excelente introdução sobre a doença de Parkinson, então não vou me alongar muito, mas, então, é uma doença neurodegenerativa que já vem sendo estudada há um pouco mais de 200 anos, então existe um longo, né, caminho aí científico, acadêmico, clínico, com relação a essa doença. É uma doença que se caracteriza, né, e a gente sempre vê nos livros, que se caracteriza por uma degeneração desses neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra. Então, com a degeneração desses neurônios, começa a ter uma queda nos níveis de dopamina em diferentes áreas do sistema nervoso central, e quando isso alcança um determinado nível de degeneração, ocorre o aparecimento dos sinais e sintomas característicos da doença, né, e levando ao diagnóstico. Um outro marcador neuropatológico são os corpos de Levy, né, que são utilizados, então, num diagnóstico confirmatório pós-morte. Mas, atualmente, então, uma visão mais moderna sobre a doença de Parkinson é que ela não seria uma doença, então, restrita
a neurônios dopaminérgicos, então outros neurônios em outras áreas do sistema nervoso também seriam acometidas, e também não seria uma doença meramente motora. Então, existem uma série de sintomas não motores, como a perda do olfato, alterações gastrointestinais, alteração do sono, problemas de memória, depressão. Então, existe uma série de sintomas não motores que, inclusive, podem aparecer antes dos sintomas motores. Então, essa é uma visão moderna da doença, de que seria uma doença multissistemas e também envolvendo, com uma repercussão em várias funções do indivíduo. Bom, então aqui um cenário geral, já para introduzir também os desafios que eu quero abordar nessa palestra e que a gente tem tentado investigar no laboratório. Como eu mencionei, além dessa degeneração bem característica, dopaminérgica, hoje em dia, já estudos apontando o envolvimento de outros sistemas de neurotransmissão. A etiologia, ela permanece, a etiologia primária da doença permanece desconhecida, então é considerada uma doença multifatorial com componentes ambientais e genéticos. Então, dentre os componentes ambientais, existem o fator de risco, como a exposição a agrotóxicos, metais pesados, traumatismo craniano, e já mais de uma dezena de genes associados com tantos casos familiares, mas na maioria das vezes, uma predisposição aí ao desenvolvimento da doença. Nos últimos anos, vem se observando um grande aumento do número de indivíduos com doença de Parkinson, e aí existe uma discussão por que isso estaria acontecendo. É apontado alguns fatores, como o próprio envelhecimento da população, mas também o estilo de vida atual também poderia estar predispondo as pessoas ao desenvolvimento da doença de Parkinson, como a questão do sedentarismo, uma má alimentação e exposição a fatores ambientais, como eu mencionei anteriormente, e a própria a questão do estresse crônico tem sido recentemente apontado como um fator de risco aí também para a doença de Parkinson. Uma outra limitação, eu não vou abordar diretamente aqui nessa palestra, mas é a questão do diagnóstico. O diagnóstico em vida é um diagnóstico clínico, baseado em sinais e sintomas motores, só que esses sinais eles só ficam totalmente característicos e o paciente só vai preencher esses critérios quando mais da metade dos neurônios dopaminérgicos já se degeneraram. Então, alguns estudos apontam que o indivíduo ele já está com a doença entre 10 e 20 anos, quando então ele é diagnosticado. Então, sem dúvida, existe uma grande necessidade de um avanço de técnicas de diagnóstico mais precoce. Bom, e um ponto importante, e que a gente se debruça bastante no laboratório é com relação à farmacologia da doença de Parkinson. Então, o principal fármaco utilizado no tratamento dessa doença é a levodopa. O desenvolvimento da levodopa como medicamento para Parkinson, ele se inicia no final da década de 50 e é aplicado em pacientes a partir da década de 60. Então, já há mais de 50 anos, a levodopa é o fármaco de escolha para tratar esses pacientes. É um precursor da dopamina, então, o que a levodopa faz é, naqueles neurônios sobreviventes, eles captam a levodopa e aumentam a produção de dopamina. E, no decorrer do tempo, foram surgindo outras medicações, como substâncias, fármacos capazes de ativar os receptores para dopamina, então seria uma espécie de uma dopamina sintética, ou mesmo inibir as enzimas que degradam a dopamina. Então, vocês observam que muito do arsenal farmacológico para a doença de Parkinson ainda é muito focada na dopamina, embora eu mencionei que existe atualmente essa visão de que outros sistemas de neurotransmissão também são afetados. Então, precisa ocorrer um avanço em termos de caracterização de outros alvos e desenvolvimento de novos tratamentos. E é claro que esses tratamentos atuais, incluindo a levodopa, eles são considerados paliativos. Então, eles vão atuar sobre os sinais e sintomas,
tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, pelo menos por algum tempo, só que existem sérias limitações, né, porque eles não impedem a morte dos neurônios, então o processo neurodegenerativo ele segue ocorrendo. Como a doença progride, com o tratamento crônico ocorre uma perda da eficácia desses tratamentos, então o paciente vai tendo que usar doses maiores e com maiores frequências diárias, né, de administração, e também o aparecimento de efeitos adversos, como está mostrando aqui nessa animação, né, e que foi mencionado na palestra da professora Elaine, as discinesias, né, que são muito comuns após um tratamento crônico com a levodopa. Em alguns pacientes, ela é um efeito colateral bastante incapacitante. Então, é óbvio que existem outros desafios, né, na pesquisa da doença de Parkinson, mas eu gostaria de, nessa palestra, abordar esses 3 grandes desafios e mostrar alguns exemplos, né, do que a gente está trabalhando aqui no laboratório. Que seriam a neuroproteção, os sintomas não motores e uma tentativa de refinar os tratamentos que já existem atualmente. Então, boa parte dos laboratórios que trabalham com doenças neurodegenerativas, eles acabam focando muito nesse primeiro desafio, que é a neuroproteção. É claro que existe uma grande ânsia, né, uma grande expectativa dos pacientes, dos familiares, dos médicos, para que você chegue a essa estratégia neuroprotetora, que consiga impedir a progressão da doença. Mas, né, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí durante essa palestra, isso não é algo tão simples, né, da gente alcançar. Então, ao longo do tempo, eu também, né, juntamente com os meus alunos e colaboradores, a gente foi se debruçando sobre esses outros desafios que talvez são tão importantes quanto a neuroproteção. Bom, começando a falar um pouquinho da neuroproteção e já, né, apresentando alguns dos principais desafios para a gente chegar nesse composto, né, ou alguma estratégia neuroprotetora, nos últimos anos se avançou com relação ao entendimento dos mecanismos de neurodegeneração. E aí ficou claro a complexidade desses mecanismos. Então, os neurônios, seja na doença de Parkinson, seja em outras doenças neurodegenerativas, eles podem entrar nesse processo de neurodegeneração através de diferentes mecanismos. Então, é realmente um quebra-cabeça aqui. Aqui são alguns desses mecanismos, né, incluindo alteração na homeostase do cálcio, agregação e má formação de algumas proteínas. No caso aqui da doença de Parkinson, tem bastante estudos com a alfa-sinucleína, alterações mitocondriais, estresse oxidativo, neuroinflamação, apoptose. Então, podem ver que existem vários mecanismos. E, normalmente, os grupos de pesquisa, eles se concentram em algum desses mecanismos, né? Inclusive, tentam alguma intervenção que impeça algum desses mecanismos, né? Então, o uso de anti-inflamatórios, anti-apoptóticos, antioxidantes, mas percebam que a gente está trabalhando com uma dessas pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, na verdade, o fenômeno como um todo ele é bastante complexo e daí a dificuldade também da gente conseguir intervir. Bom, em termos de modelos animais da doença de Parkinson, existem, né, alguns compostos que têm obtido sucesso em ter esse efeito neuroprotetor em modelos animais, né? Então, aqui são alguns dos principais compostos: a nicotina, o estrogênio, a melatonina, a cafeína, coenzima Q10, curcumina, resveratrol. Então, tenho certeza que, né, as pessoas que já estudaram, né, ou pesquisam doenças neurodegenerativas já leram algum artigo, né, mencionando o efeito neuroprotetor de algum desses compostos. Inclusive, alguns desses compostos, né, existem estudos epidemiológicos que mostram uma relação inversa na população entre um consumo dessas substâncias
e o desenvolvimento da doença de Parkinson, que é o caso da cafeína. Então, indivíduos que consomem regularmente a cafeína têm um risco reduzido em desenvolver a doença de Parkinson. Aqui são alguns exemplos, né, de compostos e de alvos que nós temos estudado no Lexdom com essa tentativa de chegar nesse composto neuroprotetor. Então, tanto a cafeína, a melatonina, nós temos a agmatina, que eu vou mostrar alguns efeitos aqui no aqui nessa palestra. Destaco aqui o trabalho de dissertação de mestrado do professor Eduardo. O professor Eduardo fez um mestrado lá na farmacologia e, né, trabalhou aqui com um extrato de planta que tinha efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e, né, mostrou um efeito neuroprotetor em modelos animais de Parkinson, estatinas. Então, né, nós temos também, ao longo do tempo, contribuído com essa literatura em termos de mostrar efeitos neuroprotetores de compostos em modelos animais da doença de Parkinson. Mas, como eu mencionei, quando a gente vai fazer o aspecto translacional, a gente tem que perceber as dificuldades e esses desafios. Então, na verdade, um paciente que já é diagnosticado com a doença de Parkinson, ou seja, ele apresenta os sinais clínicos, né, que levam ao diagnóstico, isso a gente poderia fazer uma comparação com uma ponta de um iceberg, né? Então, é quando essa doença ela fica visível para as pessoas e ela é diagnosticada. Mas durante muitos anos, né, todos esses mecanismos de neurodegeneração e a morte dos neurônios estão ocorrendo. Então, quando esse paciente já é diagnosticado e eu testo essas estratégias neuroprotetoras, tudo isso já ocorreu, né? E em muitos casos já morreram muitos neurônios. E essa, então, seria uma das causas, né? Porque aqueles mesmos compostos que funcionam nos modelos animais, quando são testados nos pacientes com Parkinson, a grande maioria, os trials clínicos, têm efeitos negativos, né? Com raras exceções, em que, inclusive, precisam de confirmação. Mas eu destaco também uma limitação aqui dos estudos clínicos, né? Além dessa questão de, em muitos casos, utilizar já pacientes em estágios mais avançados, também o fato de os endpoints, né, quer dizer, o que está sendo avaliado para falar em neuroproteção, muitas vezes não é o adequado. Muitas vezes esses critérios de avaliação envolvem os próprios sintomas. Então, existe também a necessidade de um avanço desses estudos clínicos. Então, para fechar essa questão da neuroproteção, e, né, para ficar um pouquinho mais claro, por que é tão difícil que esse composto neuroprotetor esteja disponível aí nas farmácias, né, nos hospitais para os pacientes, esses são alguns dos desafios que eu elenquei, né, para mostrar essa dificuldade. Então, né, nos últimos anos, a gente avançou muito o conhecimento desses mecanismos de neurodegeneração, mas, sem dúvida, a gente precisa, né, avançar ainda mais nesse entendimento. Um refinamento dos modelos animais, né, avançar para essa questão de avaliar outros sistemas de neurotransmissão, sintomas não motores, o diagnóstico, e aí também, né, mostrando que a gente precisa ter avanços também nos estudos clínicos, né? Somente com um diagnóstico mais precoce eu vou conseguir selecionar pacientes em estágios mais iniciais da doença para eu testar esses potenciais neuroprotetores. É fundamental a gente incluir, além da avaliação clínica, os sintomas motores do paciente, né, a gente ter técnicas de neuroimagem, biomarcadores que consigam, de fato, confirmar essa neuroproteção em humanos. E, é claro, né, além de todos esses aspectos científicos, existe uma questão de tempo e dinheiro. Então, se a gente seguir um rito normal aí de desenvolvimento de um fármaco, de um medicamento, ele vai levar de 10 a 15 anos e consumir cerca de 2 bilhões de dólares para desenvolver um único medicamento.
Óbvio, como a história de desenvolvimento desses neuroprotetores não tem sido de sucesso, muitas indústrias farmacêuticas, laboratórios não têm investido tanto, né, para se chegar nesse neuroprotetor. Bom, considerando então essas limitações, uma outra linha de pesquisa e que muitos grupos têm se dedicado, mais recentemente o nosso também, ao invés de utilizar estratégias de neuroproteção, ou seja, impedir a progressão da doença, usar estratégias neurorestauradoras, capazes, então, de reverter, ou seja, repopular, né, aquelas áreas que já foram degeneradas, formar novos neurônios. Então, essas seriam algumas tentativas de reverter um quadro que já ocorreu. E nesse sentido, né, além de pesquisas com células-tronco, uma outra linha bastante forte em termos de estratégias neurorestauradoras são os fatores neurotróficos. Existem diferentes famílias, né, de fatores neurotróficos, e hoje eu vou enfatizar um pouquinho num desses fatores que nós temos pesquisado no laboratório, que é o fator neurotrófico de dopamina cerebral, né, que é o CDNF. Então, a gente fala, né, e lê bastante sobre o BDNF, o GDNF, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o CDNF. Então, diferentes fatores neurotróficos já foram avaliados em modelos animais da doença de Parkinson, e alguns deles avançaram para traios clínicos, inclusive o CDNF. Como é que é o cenário desses estudos? Embora alguns trabalhos iniciais de 2005 mostraram, né, benefícios do GDNF em pacientes com Parkinson, e aqui também eu destaco uma outra limitação: esses estudos, né, normalmente com fatores neurotróficos, eles envolvem uma neurocirurgia. Né? Então, esse fator ele é aplicado normalmente a nível do estriado dos pacientes através de uma cirurgia estereotáxica, né? Então, embora alguns estudos mostraram efeitos positivos, na sequência, vários estudos clínicos não confirmaram esses benefícios. Mais recentemente, então, né, os estudos clínicos com o CDNF, mas ainda não existem os resultados publicados, divulgados desses efeitos em humanos. O primeiro estudo com o CDNF em modelo animal da doença de Parkinson foi esse aqui, publicado, então, no grupo Nature, e foi desenvolvido, então, por esse grupo da Finlândia, né, o professor Tuominen, que é lá da Universidade de Helsinki, e nesse estudo, então, ele utilizou um modelo da doença de Parkinson que se baseia no uso de uma neurotoxina, que é a 6-hidroxidopamina, a mesma toxina que a professora Elaine mencionou na sua palestra, né, uma toxina que te dá bastante flexibilidade, você pode administrar ela em diferentes áreas, né, você pode administrar na substância negra, no estriado ou no feixe, prosencefálico medial, e com isso, dependendo também da concentração, você atinge níveis diferentes de neurodegeneração. Então, aqui, a toxina ela foi administrada no estriado, se aguardou um mês para o desenvolvimento da lesão, e aí se administrou no estriado um grupo CDNF e o outro o GDNF. Né? Se fez essa comparação, e os dois fatores neurotróficos, né, foram capazes de ter esse efeito neurorestaurador. Bom, ainda não foi identificado um receptor, né, de ação para o CDNF. Por outro lado, já se mostraram vários mecanismos desses efeitos protetores e restauradores que o CDNF tem. Então, né, a exemplo do antibiótico que a professora Elaine comentou, aqui também, o CDNF ele tem esse efeito pleiotrópico, capacidade de atuar em vários mecanismos. E aqui alguns dos mecanismos, então, que o CDNF atua, tanto a nível dos neurônios quanto de células da glia. Então,
O CDNF é capaz de atuar sobre a homeostase do cálcio, tem um efeito sobre a produção de espécies reativas de oxigênio e também sobre mediadores inflamatórios, e também um mecanismo, né, que está começando a ser explorado é essa interação do CDNF com a alfa-sinucleína, impedindo a agregação e o acúmulo de alfa-sinucleína, inclusive impedindo a formação dos corpos de Levy. Então, vários mecanismos interessantes aí para o CDNF. Bom, então, recentemente nós desenvolvemos um estudo com o CDNF. Esse estudo ele foi desenvolvido, né, constituiu a tese de doutorado da Samantha Lopes, no programa de farmacologia da UFSC. A Samantha também passou no laboratório da professora Elaine, né, e, então, em breve, a gente espera, né, tá publicando esses resultados. E esse trabalho também contou com a colaboração importante da professora Débora Vogel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nesse trabalho, o que a Samantha fez foi induzir a lesão, né, induzir um modelo de Parkinson em ratos, através da 6-hidroxidopamina. Ela foi administrada no feixe prosencefálico medial, numa concentração alta. Então, vocês podem observar que, nesse modelo, a toxina ela é administrada num dos hemisférios. Então, a gente chama que o animal ele desenvolve um hemiparkinsonismo. Né? Um hemisfério está intacto e, no outro, você tem uma degeneração superior a 90% de morte desses neurônios dopaminérgicos. E após um mês, né, então, da indução da lesão, a Samantha administrou o CDNF em diferentes doses, e aqui uma novidade, pela via intranasal. Então, ao invés de administrar diretamente no estriado, essa é uma abordagem, né, que nós vemos como um grande potencial, administrar esses fatores neurotróficos por via intranasal. Então, essa é uma via de muito interesse a nível do sistema nervoso central. Né, recentemente, ocorreu a aprovação da cetamina intranasal, tratamento de depressão. Então, realmente é uma via de administração com um enorme potencial, inclusive para fatores neurotróficos. E no caso aqui, a maior concentração do CDNF, de 100 microgramas, como vocês podem ver, protegeu, né, na verdade, restaurou esses neurônios, desse neurônios dopaminérgicos do processo neurodegenerativo. Um outro ponto que, assim, eu destaco desse estudo é que essa avaliação, tanto dos comportamentos quanto do processo neurodegenerativo, foi acompanhado por 8 meses. Então, esse é um período bastante longo, né? Normalmente, os estudos, eles não avançam para mais do que, né, 3, 4, 6 meses. Então, a Samantha que acompanhou esse processo durante 8 meses nos animais. E além de, então, ter esse efeito neurorestaurador, o CDNF também protegeu contra os, né, ou pelo menos atenuou, reverteu, parte dos déficits motores. Então, mostrando que ele tem um efeito a nível de neurorestauração e também de benefício funcional de melhora motora dos animais. Bom, eu fecho, então, essa parte da palestra e passo para o segundo ponto, que seria a questão do estudo dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, como eu mencionei, diferentes sintomas não motores, como a perda do olfato, a constipação, problemas de sono, depressão, eles podem ser observados de 10 a 20 anos antes do diagnóstico clínico do paciente. Hoje eu vou enfatizar um pouco mais a questão da depressão, né, que é um dos sintomas não motores com grande prevalência nos pacientes e que a gente tem pesquisado nos últimos anos. Bom, aqui só para mostrar que uma vez que esses sintomas não motores, eles aparecem precocemente no paciente, tem muitos grupos, né, buscando utilizar esses sintomas não motores como uma forma de diagnóstico precoce, né, tentar diagnosticar precocemente os indivíduos com Parkinson com base nos sintomas não motores, que é o que está representado aqui nessa tabela. Bom, uma limitação
com relação aos sintomas não motores é o seu tratamento. Então, nessa tabela, mostra diferentes medicações que são usadas para o tratamento dos sintomas não motores do paciente com Parkinson. Eu enfatizei aqui a depressão, mas o mesmo vale para os outros sintomas. Então, normalmente se utilizam medicações padrões. No caso da depressão do Parkinson, se utilizam os antidepressivos clássicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, antidepressivos tricíclicos, como a nortriptilina. Só que esses antidepressivos clássicos, eles têm muitos efeitos colaterais. Alguns causam sedação, outros alteração da fome, da libido. Então, isso muitas vezes compromete esse tratamento de um paciente que já está bastante debilitado. E uma outra característica, é que muitos pacientes são refratários a esses antidepressivos. Então, não respondem de maneira adequada a esses antidepressivos clássicos. Bom, quando a gente vai olhar um pouco sobre o mecanismo, sobre a neurobiologia da depressão, a gente vê que a depressão, e esse é um trabalho muito interessante que eu recomendo, um artigo de revisão, que contou com professores do nosso programa, acho que a professora Patrícia faz parte dele, a professora Ana Lúcia, Então, os mecanismos da depressão são compartilhados com vários mecanismos do processo de neurodegeneração, das doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, Huntington. E esses mecanismos incluem alteração de fatores neurotróficos, depressão de monoaminas, como a dopamina, a noradrenalina, alterações no eixo HPA, relacionadas justamente com esse processo de estresse crônico, processo neuroinflamatório, alterações mitocondriais e estresse oxidativo e fatores genéticos. Então, existe mecanismos comuns aí compartilhados com a depressão e as doenças neurodegenerativas. Bom, e aqui então só para reforçar esses desafios, quando a gente fala da depressão na doença de Parkinson. Pelo menos 50% dos pacientes com Parkinson, em algum momento, vão apresentar depressão, dificuldade do diagnóstico, a neurobiologia ela não está bem precisa, e essa questão de ser refratário aos antidepressivos clássicos. Bom, então, para estudar a depressão na doença de Parkinson, a gente padronizou um modelo utilizando novamente essa toxina, a 6-hidroxidopamina, só que agora administrando ela diretamente no estriado dos animais, agora de uma maneira bilateral, ou seja, nos dois estriados, e numa concentração menor, de 10 microgramas. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Felipe, que hoje é professor aqui da UFSC, é professor das ciências farmacêuticas aqui da UFSC, e contou com a colaboração, então, aqui do grupo do professor Rodrigo Cunha, da Universidade de Coimbra, onde eu realizei o meu pós-doc, onde a Manu realizou seu pós-doc, e o Felipe realizou seu doutorado de sanduíche, que o Aderbal realizou também o seu pós-doc, então, realmente, o grupo do professor Rodrigo tem recebido vários integrantes aqui da Neurociências da UFSC. Bom, nesse modelo, então, a gente tem uma lesão parcial da via nigrostriatal, uma lesão em torno de 50%. Isso é importante porque, então, os animais, eles não apresentam sintomas motores, não apresentam comprometimento motor. Isso é útil para a gente poder avaliar, então, os sintomas não motores, que a gente acredita que vão aparecer antes dos sintomas motores. Então, como um sumário desse trabalho, a gente observou que 7 dias após a administração da toxina, da 6-hidroxidopamina, os animais eles tinham respostas do tipo de anedonia. Anedonia em humano seria essa incapacidade de sentir prazer. Em modelos animais, a gente avalia através de diferentes testes, como o consumo de sacarose, tem
o teste de borrifagem de sacarose. Então, tem vários testes que avaliam essa questão da anedonia. Bom, junto com essas respostas de anedonia, a gente observou, nesses períodos iniciais, alterações a nível do estriado. Então, o Felipe, lá na Universidade de Coimbra, fez estudos de eletrofisiologia, e o que acontece no estriado desses animais é um aumento da sensibilidade à dopamina. E também um aumento dos receptores de dopamina no estriado. Então, isso é interessante, né? Você induz uma lesão e, num primeiro momento, aparentemente com uma resposta de adaptação, de plasticidade, né? Uma tentativa de controlar esse dano, existe uma hiperfunção dopaminérgica no estriado. Mas isso também não é o ideal, né? E pode estar associado, então, com essas respostas de anedonia. 21 dias depois da indução da lesão, essas alterações no estriado se normalizam, só que aí as alterações acontecem no córtex pré-frontal e no sentido oposto. Então, essa área ela fica menos sensível à dopamina. É uma hipofunção dopaminérgica, e a gente associou isso, né, e observou que os animais aí tinham respostas do tipo depressivas. Então, a proposta é de que, em diferentes tempos, existe o envolvimento de áreas diferentes, de maneira diferente, e que o animal acaba exibindo comportamentos diferentes aí nesse modelo. Bom, um dos compostos que nós temos pesquisado nesses modelos de Parkinson é a agmatina. Então, a agmatina, ela, assim, aqui no programa, existem várias dissertações, teses que já foram realizadas com a agmatina. Eu tomei conhecimento desse composto, inclusive fazendo bancas, né, participando de bancas de defesa aqui no programa, tanto de alunos do professor Adair, né, que pesquisa muito a questão da agmatina em processo de dor, e o grupo da professora Ana Lúcia, né, que trabalha há muitos anos e é um dos grupos mais fortes no mundo em pesquisar a agmatina e a depressão. Então, nós trouxemos essa bagagem, esse conhecimento para estudar a agmatina na doença de Parkinson. Bom, a agmatina ela é um neuromodulador, então uma substância produzida endogenamente. Não existe um receptor específico para a agmatina, mas, por outro lado, ela consegue interagir com vários receptores, né? Então, eu destaco aqui que a agmatina consegue bloquear receptores para glutamato, como o receptor NMDA, mas atua também em receptores imidazólicos, alfa-adrenérgicos, inibe a produção de óxido nítrico, então tem vários alvos aí também para a agmatina. E aqui, né, alguns dos efeitos da agmatina que são interessantes no caso da doença de Parkinson, né? Então, efeito neuroprotetor, efeito antidicinético, antidepressivo. Bom, esse foi o primeiro trabalho na literatura, né, foi de um grupo da Califórnia que estudou o efeito da agmatina em modelo de Parkinson, que inclusive, né, patenteou e desenvolveu um composto, desenvolveu um produto comercial, né, Agma-7, né, que é vendido, então, como suplemento aí, nutricional nos Estados Unidos, não especificamente para Parkinson, né, mas, então, esse grupo, ele acabou avançando para o desenvolvimento de um produto. Bom, no laboratório, né, o primeiro estudo foi do Felipe, com a agmatina, na sua dissertação de mestrado, e mais recentemente, então, a gente, junto com a Morgana, né, a Moretti, que fez o seu pós-doc no laboratório, em colaboração com o grupo da professora Ana Lúcia, a gente tem pesquisado a agmatina em modelos de Parkinson, no caso da depressão do Parkinson. Existem vários estudos que mostram o efeito antidepressivo da agmatina, e muitos desses estudos são justamente do grupo da professora Ana Lúcia, aqui da UFSC, né? Entre os mecanismos propostos para a agmatina, por seu efeito antidepressivo, estão o aumento dos níveis de monoaminas, dos fatores neurotróficos, efeito antioxidante, bloqueio da neurotransmissão glutamatérgica. Então, podem ver que são muitos daqueles mecanismos que eu mencionei que são compartilhados tanto pela depressão quanto pela doença de Parkinson, né? E daí o nosso interesse em estudar a agmatina. Bom,
Aqui, então, mostrando alguns resultados recentes do grupo com a agmatina na questão da depressão no Parkinson. Esses são resultados da tese de doutorado da Andrea Cunha, que defendeu recentemente a sua tese aqui no programa de neurociências. Então, utilizando aquele modelo de 6-hidroxidopamina que eu mencionei, ela foi testar os efeitos da agmatina, tanto sobre a anedonia quanto a depressão dos animais. Então, na questão da anedonia, né, claro que ela realizou vários testes, várias análises aqui, né, vou trazer apenas alguns. Um desses testes é a questão do consumo de sacarose. Então, como vocês podem ver, os animais controles têm essa preferência em consumir substância adocicada. Os animais que são induzidos, o modelo de Parkinson, eles perdem essa preferência. Então, essa seria a resposta de anedonia aqui. E, nesse caso, a agmatina, um tratamento crônico com a agmatina, não protegeu contra essa resposta de anedonia. Por outro lado, em testes preditivos aí de antidepressivos, como é o teste do nado forçado, a Andrea mostrou que a agmatina ela tinha um efeito antidepressivo. Então, mais uma vez, né, mostrando que talvez a resposta de anedonia e de depressão nesse modelo podem envolver mecanismos diferentes, uma vez que a agmatina não funcionou sobre a anedonia, mas funcionou sobre esse comportamento tipo depressivo. Bom, rapidamente aqui, só para fechar essa questão da depressão na doença de Parkinson, um outro ponto importante, e que agora está se dando bastante ênfase, é essa diferença que existe entre homens e mulheres. Então, existem várias diferenças entre homens e mulheres com relação à doença de Parkinson, tanto com relação à incidência e prevalência, então sendo menor nas mulheres, maior nos homens, a questão dos sintomas motores, resposta às medicações, mas eu vou enfatizar que, embora a prevalência seja menor em mulheres, elas apresentam mais sintomas de depressão e ansiedade. E, por outro lado, nos modelos animais, normalmente se utilizam machos, né? Animais machos, ratos, camundongos machos, para se induzir modelos do Parkinson. Então, uma pergunta que a gente fez recentemente é se essas diferenças entre homens e mulheres também ocorreriam em modelos animais do Parkinson. Isso foi, então, parte da tese de doutorado da Marissa Chamni, né, no programa de farmacologia aqui da UFSC, e um trabalho que a gente fez em colaboração com o grupo da professora Laurence Lanfumé, lá em Paris, que a gente comparou, então, as respostas de anedonia, de depressão entre camundongos machos e fêmeas, e para isso a gente utilizou um modelo de Parkinson diferente, né, que consiste na administração intranasal dessa toxina chamada de MPTP. Então, esse é um modelo que eu desenvolvi durante o meu doutorado e que a gente segue utilizando muito no laboratório, e é um modelo que a gente, né, tem caracterizado, inclusive em colaboração com o grupo da professora Elaine Delbel, da professora Rita Reisman-Vosari, em Paris. A gente tem mostrado que é um modelo útil para avaliar sintomas não motores da doença de Parkinson. Bom, com relação à depressão, o que a Marissa observou? Que as fêmeas, elas eram mais sensíveis, tanto para apresentar essas respostas de anedonia e também as respostas de depressão. Então, mimetizando o que acontece em humanos, as fêmeas eram mais sensíveis a essas respostas no modelo do Parkinson. Bom, na tentativa de entender quais seriam por que aconteceria essa diferença de sensibilidade, uma hipótese muito forte da depressão é a questão, né, a hipótese neurotrófica da depressão, em que na depressão haveria uma depressão, né, uma redução dos níveis de fatores neurotróficos, como, por exemplo, o BDNF, e que após, então, o tratamento com antidepressivos, ocorreria um aumento nos níveis do BDNF. Né? A questão do BDNF na doença de Parkinson ela vem sendo estudada, né, mais recentemente, então tem estudos pós-mortem mostrando uma redução nos níveis de BDNF em pacientes com Parkinson e também uma redução de BDNF
nos níveis plasmáticos de pacientes com Parkinson. E é interessante que em indivíduos com depressão e Parkinson, esses níveis são ainda menores. E quando se faz o tratamento crônico com antidepressivos, você aumenta os níveis de BDNF. E, então, a pergunta é, será que o BDNF está associado a essas diferenças entre machos e fêmeas? E aí a Marissa, né, nesse estudo, mostrou que nas fêmeas tratadas com a toxina, com o MPTP intranasal, existia uma maior depressão, tanto de BDNF, mas também de GDNF, isso em diferentes áreas do sistema nervoso central, córtex pré-frontal, hipocampo. Recentemente, né, saiu um estudo mostrando que, dependendo da população do estudo clínico, se predomina homens ou mulheres nesse estudo, os níveis de BDNF se correlacionam melhor ou pior com a progressão da doença. Então, quanto maior aqui o número de homens no estudo, né, menos se observa essa relação com o BDNF, enquanto se esse percentual entre homens e mulheres do estudo é próximo a 50%, você consegue observar essas alterações a nível de BDNF. Então, isso é super interessante. Talvez biomarcadores sejam diferentes para homens e mulheres com Parkinson. Bom, e para fechar, então, né, essa questão, a Marissa também avaliou o efeito da agmatina nesse modelo do MPTP intranasal e confirmou, então, aqui ela viu um efeito benéfico da agmatina tanto sobre a anedonia quanto os sintomas do tipo depressivo aqui induzidos pelo MPTP intranasal. E reforçando, né, esse potencial envolvimento das neurotrofinas, os animais que são tratados com a agmatina, você restabelece os níveis de BDNF e GDNF, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal dos animais. It's 11 o'clock now. Bom, os últimos 5 minutos, né, eu sei que eu já avancei meu tempo aqui, mas se me permitir mais 5 minutos, o último ponto que eu ia chamar a atenção, seria um desafio, é tentar refinar esse tratamento atual para a doença de Parkinson. Como eu mencionei, a levodopa, né, um fármaco usado há mais de 50 anos, muito eficaz para o alívio dos sintomas motores, mas o grande problema são esses efeitos adversos que vêm com o tratamento crônico. E aqui eu destaco as discinesias, né? Então, seriam esses movimentos involuntários que o paciente apresenta. Existem alguns fatores de risco para o paciente apresentar as discinesias, né? Como a doença já está bastante avançada, ou seja, já ocorreu muita morte de neurônios, o uso de doses elevadas de levodopa, e também em pacientes mais jovens, eles são mais suscetíveis a apresentarem discinesias mais intensas. Bom, dentro dos mecanismos, né, que vêm sendo estudados para essas discinesias, o entendimento é que envolve mecanismos de neuroplasticidade. Porque uma vez que o paciente, isso também é observado em modelos animais, uma vez que se desenvolve o fenômeno da discinesia, você pode interromper o tratamento por algum período, né? Pacientes, você pode deixar meses sem dar levodopa para o paciente. Mas quando você administra novamente a levodopa, ele apresenta essas discinesias novamente. Então, mostrando que tem algum mecanismo de longo prazo que ocorreu no sistema nervoso central. E aqui, né, alguns desses mecanismos que vêm sendo estudados. Então, desde mecanismos dopaminérgicos, né, que envolveriam uma hiperativação de receptores, principalmente do tipo D1, e com isso ativação de uma cascata, né, de sinalização intracelular, envolvimento do glutamato também, de canabinoides. Então, existem vários alvos sendo estudados, né? Até recentemente a gente fez um trabalho de revisão sobre isso, junto com o grupo da professora Elaine, então apontando, assim, compostos que estão em estudo como possíveis antidicinéticos. Atualmente,
só tem um antidicinético aprovado, né, que é a amantadina, que ela justamente bloqueia receptores para o glutamato, receptores NMDA para glutamato. Bom, no laboratório, o que a gente fez foi estudar uma estratégia não farmacológica, que foi o exercício físico. Então, o Aderbal, né, que hoje em dia é o professor Aderbal, aí, inclusive orientador do programa de neurociências, quando ele realizou a tese de doutorado no laboratório, ele avaliou se o exercício em rodas de correr, então os animais, a gente induzia o modelo da doença de Parkinson com 6-hidroxidopamina, aqui novamente aquele modelo unilateral, né, uma lesão intensa, e aí fazia um tratamento por 2 semanas com levodopa, e num dos grupos, junto com a levodopa, os animais faziam exercício em rodas de correr. E como vocês podem observar nesse gráfico, os animais sedentários, né, que só recebiam a levodopa, desenvolviam as discinesias. E os que, junto com a levodopa, faziam exercício, eles não desenvolviam as discinesias. Mais recentemente, né, a Ana Elisa, que também defendeu seu doutorado aqui no programa de neurociências sobre a minha orientação, e por coincidência ou não é casada com o professor Aderbal, né, então ficou tudo em casa aí essa pesquisa de exercício. Ela mostrou também que um outro tipo de exercício, não rodas de correr, mas em esteira, se os animais eram submetidos à esteira, também você tinha esse efeito antidicinético do exercício físico. Tá? A Annelise avançou em termos de mecanismo, a gente está respondendo um artigo agora em que ela avalia a eletrofisiologia e a neuroplasticidade que está acontecendo, né, em vias córtico-estriatais, mas nesse estudo, então, que a gente publicou no ano passado, ela mostrou que existiria o envolvimento do GDNF, né, então, que o exercício físico, através do aumento do GDNF, poderia estar contribuindo com esse efeito antidicinético. Bom, e né, mostrando essa questão translacional do exercício como antidicinético, tem esse trabalho que fez uma intervenção em pacientes com Parkinson de 6 meses e mostrou, então, que aqueles que eram submetidos a essa intervenção física tinham uma redução das discinesias, e o que é muito interessante, eles também conseguiram reduzir as doses diárias de levodopa, ou seja, o exercício, de alguma forma, ele está melhorando a resposta da levodopa nesses pacientes, permitindo reduzir a dose, e isso, é claro, que contribui também para diminuir essas discinesias. Bom, então, como conclusão dessa palestra, né, e, assim, as mensagens que eu acho importante passar para vocês, bom, dentro daqueles desafios, né, que eu mostrei, para a gente chegar nessa neuroproteção e nesses compostos neuroprotetores, né, realmente a gente precisa avançar ainda o nosso conhecimento sobre esses mecanismos de neurodegeneração. Refinar os modelos animais, e principalmente olhar para esses modelos, não simplesmente para a questão dopaminérgica e para os sintomas motores, né? A gente tem que olhar para os sintomas não motores, para os outros sistemas de neurotransmissão, tentar buscar alvos diferentes, né? E não simplesmente dopaminérgicos aí. E também nos estudos clínicos, como eu mencionei, existem, né, uma série de limitações nos desenhos desses estudos atualmente, a gente precisa avançar nisso. E a validade dos modelos animais, né, vão além de buscar simplesmente esses neuroprotetores. Então, eles permitem você chegar, avançar o conhecimento sobre a neurobiologia dos sintomas não motores, como a depressão, conseguir avançar em termos de tratamento desses sintomas não motores, né, como os resultados aí que eu mostrei com a agmatina. E o que eu acho muito importante é também eles são úteis para mostrar estratégias para refinar os tratamentos que já existem, né? Então, a levodopa é um tratamento eficaz. Então, se a gente conseguir encontrar alternativas
como eu mostrei como exemplo aqui, o exercício físico, né, capaz de melhorar a eficácia clínica e diminuir os efeitos colaterais, isso também é super importante. Bom, eu finalizo aqui, então, né, agradecendo né, os diversos colaboradores, principalmente os estudantes, né, então, todos aqui sabem, né, que a ciência brasileira ela é movida pelos estudantes de pós-graduação, pós-docs, alunos de iniciação científica, né, e eu sempre tive muita sorte, né, e sempre tive alunos fantásticos no meu laboratório que desenvolveram, né, essas pesquisas, então, tanto na farmacologia, na neurociência, colaboração com vários outros departamentos e programas, né, da medicina, da bioquímica, fisiologia, da UFSC, colegas de outras universidades brasileiras, né, que são especialistas na doença de Parkinson, como a professora Elaine Delbel, o Edmar Mioche, a Marissa, né, na Universidade de Ponta Grossa, a professora Débora Fogel, a professora Cláudia Figueiredo, na UFRJ, e vários colaboradores internacionais, né, principalmente com essa crise atual de recursos, né, sempre foi muito útil essa colaboração internacional, tanto para oportunidade de estudantes, né, mas também para a questão de financiamentos aí das nossas pesquisas, né, então a gente, apesar das dificuldades, sempre buscou essas parcerias e sempre fazer um trabalho de repercussão internacional. E, óbvio, as agências de fomento, né, que têm contribuído aí com as pesquisas do laboratório. Bom, aqui eu deixo novamente o meu contato de e-mail do laboratório, aqui de fotos de diferentes momentos, né, do laboratório. Então, esse foi um dos primeiros grupos, né, e é uma felicidade aqui para o orientador, né, mencionar que, né, nessa foto aqui a gente tem 3 professores da UFSC atualmente, 2 deles orientadores aqui da neurociência, o professor Aderbal, né, e o professor Eduardo aqui, o professor Eduardo bem novinho, né, atualmente coordenador, e aqui, né, outras gerações, digamos, de estudantes aqui do laboratório que eu tenho o maior orgulho. E esse é o time atual, né, então, dos alunos aqui do laboratório. Então, Bruna, eu encerro aqui, peço desculpas se eu me prolonguei um pouco, e fico à disposição aí para perguntas e para discussão. Não, obrigada, professor. Não deu certinho o tempo, ainda temos 30 minutos para perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui nos comentários, né, que vieram do YouTube, mas quem estiver aqui no Google Meet também quiser fazer as perguntas, se quiser abrir o próprio microfone também para perguntar, o pessoal que está vendo no YouTube, se quiser mandar mais perguntas. Eu vou começar só pelas perguntas que já estão aqui, depois o professor Eduardo já se inscreveu também. Uma aqui já foi lá do comecinho da palestra, que é quais são os a Josiane perguntou quais biomarcadores utilizados para o diagnóstico da doença de Parkinson. Olha, se conseguir essa. Então, esse é um dos desafios, né? Chegar nesses biomarcadores. Então, tem grupos que tentam mostrar alguns marcadores inflamatórios, né, como biomarcadores, a própria questão da alfa-sinucleína, mas, na verdade, assim, tirando casos genéticos, né, raríssimos casos genéticos familiares, a gente não tem esses biomarcadores, né, então... É o trabalho do Marcelo, né, que era um pouquinho relacionado, mas ainda... Isso, exato, um trabalho recente, né, do mestrando do laboratório, quem se interessar pode, né, buscar esse artigo, justamente através de ferramentas de bioinformática, né, e analisando bancos de dados de pacientes com Parkinson, ele tenta apontar potenciais biomarcadores para a doença. Mas é claro que, assim, isso agora aí precisa de uma comprovação, né, digamos, biológica nesse estudo. Então, essa é uma das grandes dificuldades, né, de você ter esse biomarcador. Outra pergunta é do Marcel, ele perguntou, poderiam os níveis de CDNF serem utilizados como um biomarcador precoce para a doença de Parkinson? Aliás, existe alguma alteração nos níveis basais no modelo da doença de Parkinson induzida pela 6-hidroxi? Excelente pergunta, né? Sim, os animais que são lesionados com a 6-hidroxidopamina
eles possuem, né? É interessante que, assim, as medidas, a gente ainda está, né, avaliando com calma, mas dependendo do tempo em que você avalia o CDNF na via nigroestriatal, né, nesses neurônios, você tem níveis diferentes, né? Num primeiro momento, um aumento de CDNF e depois uma redução. Então, como eu mencionei, a Samantha ela foi acompanhando esses animais, né, até 8 meses, e alguns grupos ela ia sacrificando, né, ao longo desse tempo. Então, num primeiro momento, com a lesão, você tem um aumento do CDNF, então, de novo, parece ser essa neuroplasticidade, essa tentativa de proteção, mas depois caem os níveis do CDNF. E daí talvez essa importância de você, né, dar essa administração exógena do CDNF intranasal, e isso, né, funcionar como uma estratégia de neurorestauração. Mas excelente essa pergunta. E agora a gente tem o professor Eduardo se inscreveu para essa pergunta, então pode ficar à vontade. Pega leve, Eduardo. Pega leve. Parabéns pela palestra, obrigado pela brilhante palestra, e uma honra, né, um prazer eu ter participado de uma partezinha dessa história aí, dessa brilhante carreira que você tão jovem já tem, né, esse currículo aí. A gente já esperava uns cabelinhos brancos, um pouco mais de ruga na cara, né? Não tem os cabelos, né? É difícil achar os cabelos brancos, eles estão caindo aqui. Mas não é as preocupações com os alunos, é com os filhos aqui, é isso que tira os cabelos. Mas tenho duas perguntinhas, Rui. A primeira, assim, um pouco de gargalo do que você falou de translação, do como a gente levar, né, o que a gente faz aqui na academia para o desenvolvimento, né? Em 2019, a gente teve um medicamento aí para adjuvante para o Parkinson, que é antagonista A2A. Essa história aí, eu, como aluno de graduação, já vi você contar mais de 20 anos atrás, né? A questão da via intranasal também, que a gente teve a esketamina aprovada, o próprio CDNF agora em fase 1. Então, assim, são muitas coisas, né, que eu venho notando que tem saído agora na clínica, que você há bastante tempo fala, né, e às vezes coisas daqui que acabam sendo desenvolvidas fora do país. Qual que é o gargalo para a gente conseguir fazer, né, as nossas inovações aqui na academia chegarem, né, no desenvolvimento? Segunda pergunta eu faço depois. Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que focar um pouco mais, né? Então, essa história da estradefilina que você falou, né, o antagonista A2A, foi desenvolvido por um laboratório japonês. E são pesquisas de 20 anos, né, que começaram da mesma forma que as pesquisas que a gente faz aqui, né, da professora Elane ali com antibióticos, nossos aí com agmatina, com cafeína, com esses mesmos modelos, avançaram depois para modelos com primatas e deram o pulo do gato, né, de testar em pacientes. E não foi, assim, uma história fácil, né? Então, a estradefilina, ela está aprovada como adjuvante para doença de Parkinson no Japão desde 2013. Quando foi submetida ao FDA, o FDA negou, porque considerou que o benefício nos pacientes era muito pequeno. Poxa, qualquer né, talvez, né, ficaria deprimido aí, abandonaria tudo, quer dizer, 20 anos de estudo, todo esse investimento e, né, você não conseguir jogar isso internacionalmente. Só que aí olha a sacada dos caras, né? Então aí eles viram que, bom, não estava trazendo um grande benefício quando você considerava o total de pacientes, né? E quando a gente faz esses estudos clínicos em doenças neurodegenerativas, você acaba tendo grupos muito heterogêneos de pacientes, né? Pacientes em estágios mais iniciais, moderados, avançados, que muitas vezes vai o quê? Vai diminuindo o efeito final, né? Você vai normalizando esse efeito. E aí eles tiveram a sacada de pegar só os pacientes em estágio avançado que foram tratados. E aí o benefício ficava bastante destacado. Então, o FDA aprovou em 2019 a estradefilina como um adjuvante de levodopa em casos avançados, né? Então, deram essa sacada. Então, isso a gente tem que ter um entendimento, né, de que em doenças neurodegenerativas, o perfil dos pacientes é muito heterogêneo, né? Então, essa é uma primeira limitação. E a outra, bom, isso assim, né, convivendo um pouco com o professor Calixto, né, você mesmo trabalhou dentro do CIEMP,
e sabe a questão, né, como é que é esse mundo de desenvolvimento e contato com a indústria farmacêutica, isso tem que ter um suporte grande, né? Então tem que ter uma indústria por trás, né? Vai ser impossível a gente, assim, somente acadêmicos desenvolver isso, né? Eu tenho essa ideia, né, de que o nosso papel, claro, é formar alunos bem, né, que eles sejam rigorosos, estar atento às demandas. Então, eu vejo também uma grande limitação, às vezes a gente fica muito fechado só no nosso modelo, no nosso alvo, na nossa proteína, a gente vira expert daquela proteína, e às vezes nem percebe que já, né, já teve um trial clínico com aquele alvo, e já mostrou que não funciona naquela doença, e a gente segue, né, quer dizer, tem aquele apego naquela linha e não larga. Então, eu acho que a gente tem que estar, se você quer fazer algo translacional, a primeira coisa, você tem que estar em contato com os médicos, você tem que ler literatura médica, né, quantos, né, de nós, com frequência, leem estudos clínicos, né, e conseguem pegar as limitações dos estudos clínicos, conversam com médicos, né, então, eu vejo, assim, que são várias limitações, né, dificuldades, digamos, desafios, para a gente fazer isso, mas, sem dúvida, claro, a gente tem ainda limitações em termos de, né, da nossa agência regular, né, que vai fazer toda essa análise. Então, né, uns 2 anos atrás eu participei de um encontro no CIEMP, e aí estava o representante da Anvisa lá, e ele mostrou, né, bom, no FDA, para revisão dos processos e aprovação, o setor tem 200, né, funcionários. No nosso, a gente tem 2. E a minha colega, ela tá grávida e ela saiu, ou seja, a gente perdeu a metade da força de trabalho, né? Então, para ter uma ideia, assim, né, tem vários, né, assim, limitações, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né, ter o olhar crítico. Você pode produzir, né, você pode gerar conhecimento, publicar, mas se você tem ideia de fazer algo, assim, translacional, você sempre tem que estar com o olhar crítico, né? Eu vejo que dentro dessa questão do Parkinson, cada vez mais, é essa questão de você usar doses menores de toxinas, né? Gerar um processo neurodegenerativo mais lento. No início, poxa, você dava, né, doses altíssimas dessas toxinas, quem sobreviveu, em uma semana o animal está, né, com todos os sinais do Parkinson, ou seja, isso não tem nada de translacional, né, você não tem nada a ver com um modelo de, né, de doença, isso aí. Então, pontos importantes, olha uma limitação, né, o sexo, poxa, agora está se batendo muito isso. Os pacientes entre homens e mulheres têm muita diferença, mas na gente, em modelos animais, a gente fica usando só o macho, né? Eu costumo falar assim, que a minha geração, talvez a Ilane também ouviu isso dos orientadores dela, sempre falava assim, não, trabalha com macho, que a fêmea é complicada, né? A fêmea é muito complicado trabalhar com a fêmea. Ah, o ciclo estral, não sei o quê. Olha, assim, das nossas experiências mais recentes, muitas vezes elas têm uma variação comportamental até menor do que do macho, né? Então, sim, são vários pontos, né, que eu vejo. A gente tem que estar atento, né, Eduardo, fazer um bom trabalho, ser crítico, mas eu acho também, sem esse suporte financeiro, né, técnico ali, de uma indústria, né, do ambiente, digamos, profissional de pesquisa, fica muito difícil. Perfeito, obrigado, Rui. Na realidade, eu acho que até eu estava dando uma olhada no que tem no pipeline de desenvolvimento de medicamentos para o Parkinson, né? Tem bastante startup, né? Muitas vezes, às vezes, surge aí de uma pesquisa como a do grupo, né, do teu grupo, que tem potencial, às vezes alguém, né, o mais empreendedor aí dos pós-graduandos, resolve, né, fazer uma spin-off, resolve tocar e, né, conseguir capital de risco. A gente tem visto bastante isso, né, no contexto de inovação aberta. A indústria farmacêutica tem preferido deixar que algumas pesquisas iniciem, né, um período na academia, mas que comecem já vislumbrando o mercado para depois elas adquirirem ou entrarem como sócias, né? Então, acho que em algum momento talvez a gente estimular mais os nossos pós-graduandos, pós-graduandas também
daqui a pouco quem acredita no seu projeto, né, pode começar aí com editais pequenos, porque isso, por incrível que pareça, esse tipo de fomento está bem mais fácil no Brasil, seja ele público ou privado, né? Tem bastante coisa acontecer nesse sentido com viés mais tecnológico. E, por fim, só mais uma pergunta que eu notei, eu tenho acompanhado muito pouco de Parkinson, né, mas no Alzheimer tem bastante expectativa aí com, primeiro foi o PET scan, né, da amiloide, ou da Tau agora, tá para sair um exame de sangue que vai fazer uma análise aí com beta-amiloide, com ApoE, algumas coisas, parece que a parte de diagnóstico está indo, né, e queria saber se tu tem alguma notícia de como tá visualizando isso, porque pelo que eu vi, mais da metade dos fármacos em estágio clínico, fase 3, por exemplo, mais de 50% é sintoma motor, né? Então, o que diminuiu foi um pouquinho menos dopaminérgico, mais agora outros mecanismos, mas o foco da indústria ainda está na parte sintomática e motor. Ainda está muito, né? Então, se você pegar, assim, que nem você me falou, eu acho que metade dos compostos em fase clínica 3 são refinamentos de levodopa, né? Formulações de levodopa, de liberação lenta, né? Justamente para tentar diminuir essas flutuações plasmáticas da levodopa, né, e diminuir os efeitos colaterais. Tem muita tecnologia nisso, né, que eu acho importante também. Mas por isso que eu acho que assim agora essa recente sucesso da estradefilina, ele é um divisor de águas, né? Porque ele faz todo o caminho, né? Sai da questão epidemiológica de mostrar uma relação inversa entre consumo de cafeína e Parkinson, caracteriza um alvo, o receptor A2A para adenosina, faz os estudos pré-clínicos, clínicos, né, e chega ali não ainda como uma monoterapia, mas tem outros compostos antagonistas A2A chegando aí também. Em termos de diagnóstico também, assim, acaba não sendo a literatura que eu mais acompanho, né, mas eu vejo, assim, além dessa questão dos sintomas não motores, isso está forte, não vai ter um sintoma não motor sozinho, né, então até dos congressos que eu tenho acompanhado e tal, não vai ser assim, durante muito tempo se tentou testes olfatórios, etc., sozinho ele não vai ser, mas uma soma de avaliações não motoras, né, então um déficit olfatório, junto com a alteração de sono REM, uma alteração gastrointestinal, quer dizer, um somatório disso já pode, talvez, estar predizendo um perfil aí, né, de um forte candidato a desenvolver a doença. Tem alguns trabalhos de neuroimagem com transportador de dopamina, né, que, inclusive, são usados né, em alguns trials clínicos para você tentar falar nessa neuroproteção do DAT, né, então você marca e tenta ver como é que está a perda do DAT, né, ao longo, digamos, da doença, mas, assim, tirando isso, eu acho que ainda acaba sendo a nível da alfa-sinucleína, né, alguma coisa dessa tentativa de marcar a alfa-sinucleína, inclusive em áreas, né, do trato gastrointestinal, etc. Então, eu acho que é por aí que tem ido essa questão do diagnóstico. Obrigado. Valeu. O Matheus também se inscreveu para fazer uma pergunta. À vontade, Matheus. Professor, obrigado pela apresentação, sempre muito interessante. Uma coisa que quero deixar registrado aqui já é pela disponibilidade que o senhor tem quando a gente faz os nossos eventos, sempre que a gente convida é o primeiro a responder e sempre com um retorno positivo. Deve ser uma mistura, né, de TDAH, quer dizer, de hiperatividade logo, e também de medo de esquecer, porque tudo que eu deixo para isso, a Bruna sabe, né? Bom, o Eduardo também sabe, né, que o Eduardo teve colegas de laboratório que eu chamei, acho que durante 6 anos, o nome errado no laboratório, né, então o medo, assim, de ficar, né, de esquecer, então eu já tento responder logo, mas é sempre um prazer, Matheus, né, contribuir. Muito bem, agora começou um alarme aqui, coisa mais boa do mundo. Um comentário que eu queria falar, na verdade, é que essas dificuldades que tem no estudo, elas não acontecem simplesmente em nível com animais, né?
Mas em humanos, acho que é ainda maior, porque quando você faz um estudo envolvendo o Parkinson, por exemplo, você sempre pega os estágios mais avançados, e na maior parte dos estudos que tem com humanos, pelo menos, são feitos com neuroimagem. E para a neuroimagem, essa questão da movimentação, ela é um problema, um dos maiores problemas que tem, na verdade, né? Então, eu não sei se o senhor teria como mencionar a que pé que estão hoje os estudos com neuroimagem e voltados com humanos. Tem uma relação forte com o que tem na literatura hoje com animais, alguma coisa assim? Assim, ó, eu vou ser bem sincero, se você pega mesmo esses estudos, né, por exemplo, naquela tabela que eu mostrei, em termos de sucesso, né, em mostrar um efeito neuroprotetor em humanos, talvez a primeira, assim, que se destacou foi a rasagilina, né, um inibidor de MAO-B. Então, esse é um alvo, assim, que tem surgido muito interesse, né, de inibidores da monoaminoxidase B como neuroprotetores. Só que nesse estudo, que inclusive foi desenvolvido pelo grupo do William Langston, né, que é um dos caras que, inclusive, descobriu o MPTP, né, esses casos de fatores ambientais para o Parkinson. Então, esse grupo, eles testaram 2 doses de rasagilina, e o que, assim, chamou a atenção é que só a dose menor teve esse efeito protetor, né, que os pacientes, eles não avançavam nos sintomas. A dose maior não teve efeito. Isso já ficou um pouquinho assim. E mesmo nesse estudo, assim, que teve muita repercussão, eu me lembro que na época eu tinha um projeto de extensão com a PASC aí, na universidade, né, os pacientes com Parkinson, todo mundo só queria saber da rasagilina, né, a maioria deles tomava selegilina, né, o Deprenil, e todos queriam ir para a rasagilina. Mas nesse estudo não tinha neuroimagem, né, e esse é ainda uma característica. Muitos estudos que falam em neuroproteção, em Parkinson, não usam a neuroimagem, né, é uma grande limitação. Então, claro, a gente entende, né, um estudo de fase 3, né, a gente está falando de mais de uma centena de pacientes, multicêntrico, e é claro, você envolver em todos esses pacientes uma análise de neuroimagem, né, de tempos em tempos, imagina para quanto salta o custo, né? Então, se você não tiver realmente um grande aporte ali financeiro, é muito complicado fazer isso, né? E aí acabam sendo em estudos em fases mais iniciais, né, que vão incluindo a neuroimagem, mas não naquele estudo mesmo lá da fase 3, que é para, né, provar ali a eficácia mesmo, etc. Então, esse é um problema, né? E também acontece muito isso, né? Assim como no Alzheimer, a gente sabe que a neuroimagem nem sempre bate com a clínica, né? Então, não bate com os sintomas, né? Se você pegar, né, placas amiloides, etc., agora tem né, a tentativa de análise de oligômeros, né, de beta-amiloide também, muitas vezes não bate com a avaliação cognitiva, e da mesma forma nos pacientes com Parkinson. Então, eu vejo que, para frente, o que a gente vai ter é subclassificações, né? Então, a gente vai ter Parkinson tipo A. O cara que teve um traumatismo craniano, tal, desenvolveu com tal idade, tem esse perfil, responde assim para levodopa, esse é o grupo A. Grupo B, o cara é um agricultor, né, tem outro perfil de sintomas, etc., responde dessa forma, entende? A tendência, eu acho que é isso. Isso que você falou, por fim, né, está mudando, essa questão. Né, a gente tem muitas vezes essa ideia de que nos estudos clínicos a gente vai usar a cobaia, aquele cara em estágio terminal, né, o cara que já não tem mais o que, já testou, já tratou de várias formas e não está mais respondendo. Hoje em dia está bem claro que para neuroproteção esse não é um bom candidato, né? Então não adianta eu pegar um indivíduo em estágio avançado de Parkinson, de Alzheimer, para testar o meu neuroprotetor. Tá? Então, é muito melhor você pegar indivíduos, por exemplo, com histórico familiar, né, família com vários casos de Parkinson, e já selecionar alguns desses indivíduos para estudar preventivamente. Ou indivíduos que têm vários sintomas não motores, que predizem, né, que vão
falar assim, ó, esse cara é um forte candidato a ter Parkinson, e esse cara, né, mas também pode ver que o desenho, né, aí o cara não desenvolve o Parkinson, aí você nunca sabe se aquilo foi por causa do seu composto, ou se ele realmente era um cara que nunca teria Parkinson. Então, realmente, tem muitas limitações aí também, né? Tem mais uma dúvida ainda, vi que saiu mais uma ali, mas... bom, você tem uma forte... Você tem no teu grupo, você tem uma linha que estuda questões voltadas com déficit de atenção também, né? Hiperatividade e déficit de atenção, né? A minha pergunta é a seguinte, bom, a gente tem uma relação muito forte entre as redes dopaminérgicas, né, sistemas dopaminérgicos com o Parkinson, e é muito provável que isso também seja um mecanismo que afete as questões atencionais do indivíduo. Isso. A pergunta é não sei se dentro dos estudos que vocês já fizeram, se esses prejuízos atencionais, eles são possíveis de prever um Parkinson também? Eles aparecem antes do Parkinson ou eles vão agravando conforme a doença vai progredindo também? Isso é uma excelente pergunta. Essa questão de como, né, talvez até nem foi essa a sua pergunta, mas assim, né, me veio à cabeça essa questão de uma possível comorbidade, né, TDAH e Parkinson, por exemplo. Embora, como eu mencionei, né, no Parkinson a gente fala muito mais dessa degeneração na via nigrostriatal, enquanto que no TDAH a gente fala muito mais, né, na via mesocortical, né, então principalmente uma hipofunção dopaminérgica no córtex pré-frontal. A própria Bruna, né, durante a iniciação científica dela, ela tentou avançar um pouco nisso, quer dizer, ela usou modelos genéticos de TDAH, né, como os ratos SHR, e administrou essas toxinas do Parkinson. Então, é uma tentativa já de tentar ver isso. Inclusive, agora está crescendo também estudos, né, de alterações do próprio sistema, tanto adenosinérgico, no TDAH e no Parkinson, e a própria alfa-sinucleína, né? Então, pode ver que pode realmente ter aí uma neurobiologia que não é tão distante assim, né? Agora, respondendo a tua pergunta, sim, os déficits cognitivos em pacientes com Parkinson, a gente divide em diferentes etapas. Tem esses déficits de memória de trabalho, né, memórias de curto prazo, aquelas memórias operacionais, que aparecem precocemente, até antes do diagnóstico, né? Então, e tem esse envolvimento do córtex pré-frontal. Já em estágios avançados da doença de Parkinson, tem alguns que avançam para quadros de demência, inclusive com degeneração do hipocampo. Então, são cenários diferentes, né? No estágio inicial, alterações mais a nível de córtex pré-frontal e essa memória de trabalho. Em estágios mais avançados, o pessoal coloca cerca de 1/3 de pacientes com Parkinson, né, depois dos 10 anos, avança para um quadro de demência, né, e acaba muitas vezes tendo que usar aquelas medicações para Alzheimer também, a rivastigmina, né, a donepezila. Então, tem esses dois quadros, tá? Mas precocemente é justamente essa alteração a nível do pré-frontal. A gente tem mais uma pergunta, acho também do Marcel, o mesmo que fez a pergunta lá no começo do CDNF, ele está interessado na neurotrofina. Ele perguntou, como foi dito sobre o alvo do CDNF, né, via por receptor ainda meio especulativo, né, ele pergunta se o uso de CDNF após o dano com a neurotoxina, né, em teoria, os neurônios ainda estariam lesados. Logo, então, poderia ser uma resposta via interação do CDNF com os neurônios não lesados, né, no entorno, ou uma possível resposta celular não autônoma. Sim. Não, perfeito, né? A gente sempre fala, né? Primeiro, a gente tenta caracterizar o efeito, né? Assim, mostrar o benefício, e isso a gente fez nessa primeira etapa, para depois avançar em mecanismo. Inclusive, na tese da Samantha, a ideia seria ela ficar um tempo lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, no laboratório da professora Débora Fogel, que ela lá trabalha muito com cultura de neurônios, né, e com estudar esses mecanismos do CDNF, mais a nível
né, aí é in vitro mesmo, né, porque in vivo é bem mais complicado, né, mais caro também, mas então, inclusive a Samantha, ela tinha sido selecionada para fazer o doutorado de sanduíche também com outro pesquisador, que é colaborador nosso lá na Alemanha, né, que eu vi ali, que é a Patrícia, né, acho que também está indo para lá, que é o Thiago Otero, e seria também avançar o estudo do CDNF e a alfa-sinucleína. Eu aposto muito nessa interação, né, do CDNF e alfa-sinucleína. Então, assim, Marcel, mecanismos estão em abertos ainda, assim como a caracterização do alvo, digamos, primário, né, de efeito do CDNF, mas já é super interessante, né, mostrar que ele, por uma via intranasal, isso a Samantha, inclusive, caracterizou a distribuição dele, é muito legal, né, então, realmente, ele se distribui para todo o sistema nervoso central, e aí, por qual mecanismo e com que célula, né, se como a gente viu ali, esse efeito pode ser tanto a nível neuronal, quanto também de microglia, né, talvez até a interação com essa microglia e com esse componente inflamatório pode até ser um mecanismo mais importante do que diretamente com o neurônio. Então, são várias possibilidades, assim, que eu espero que, né, em breve a gente consiga avançar um pouco nesse estudo também. Acho que não tem mais. Se mais alguém tiver que se inscrever para perguntas, as do YouTube foram todas. Senão, na verdade, do horário da sessão também. Matheus, o que tu disse? Então, tranquilo, gente. Né? Essas perguntas encerradas. Deu bastante discussão já. Foi bom. A missão está cumprida já. Agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas a princípio a gente encerra por aqui. Bom, então só para fechar aqui, Matheus, né, e Bruna, mais uma vez obrigado aí à comissão organizadora pelo aceite aí da minha proposta de palestra, parabenizar vocês, né, todos os estudantes aí do programa da Neuro, parabenizar a coordenação do programa publicamente, né, o professor Eduardo, a professora Patrícia. Eu sei que esse é um evento organizado pelos alunos, mas, né, se a gente não tem o apoio da coordenação e sempre dando essa independência para os alunos, as coisas não saem, né? Então, parabéns aí a toda a coordenação. E é isso, quer dizer, eu vou seguir aí acompanhando amanhã as atividades aí do evento. Verdade, nós que agradecemos, professor. Obrigado a participação mais uma vez. Legal. Boa noite aí a todos. Obrigada, professor.